Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus que nos abençoe neste dia, quando juntos examinamos a sua santa e bendita palavra. Nós damos graças a Deus por mais uma vez estarmos aqui para examinarmos as Escrituras. E vamos ler hoje no livro de Romanos, capítulo 15, do versículo 14 em diante, a palavra de Deus assim nos diz: Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Amém. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos e manifestando aos romanos a sua certeza de que eles estavam cheios de bondade, cheios de todo conhecimento e que tinham condições de um admoestar o outro, um corrigir o outro. Então nós vemos aqui a necessidade de termos conhecimento do que seja a vontade de Deus. Nós buscamos o conhecimento para podermos servir a Deus. Nós não poderíamos servir a Deus, fazer a sua vontade, se não soubéssemos qual é a sua vontade. Por isso o apóstolo escreveu aqui: eu tenho certeza, estou certo a respeito de vós, que vocês estão cheios de bondade, cheios de todo conhecimento e podem um corrigir o outro, um ajudar o outro nesta jornada de salvação. Porque nós vemos aqui também, em 2 Tessalonicenses, que a palavra fala que Deus, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é uma das vontades de Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, nós sabemos que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo aos romanos: eu tenho certeza que vocês estão cheios de bondade, cheios de todo conhecimento. Sabem que Deus quer que todos os homens se salvem. Sabem que nós não podemos julgar a ninguém. Sabem que temos que ser exemplo. Eu que anuncio o Evangelho, você que fala de Jesus Cristo, você que leva o Evangelho adiante. Nós falamos e temos que testemunhar das bênçãos que temos recebido. É o que o apóstolo diz aqui. Eu, de maneira nenhuma, não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios. Quer dizer, o propósito do apóstolo Paulo era que os gentios chegassem ao conhecimento de Deus e o obedecessem. Não adianta a pessoa conhecer a Deus, saber a vontade de Deus e não obedecer a Deus. Não adianta nada, a pessoa continua na condenação. Foi chamada, foi instruída, tem a oportunidade de salvação e joga fora essa oportunidade de salvação. Então o apóstolo Paulo disse: eu jamais iria para trazer a salvação aos gentios, para a obediência dos gentios.
jamais eu iria dizer a eles o que Deus por mim não tivesse feito, né? Por palavras ou por obras, né? Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. Então, jamais eu vou dizer também aos irmãos o que Deus por mim não tenha feito, para que as pessoas cheguem ao conhecimento de Deus. Eu não estaria agindo segundo a vontade de Deus, porque eu tenho que ser testemunha daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu tenho ouvido, daquilo que eu tenho recebido. Assim, todos nós temos essa obrigação. Então, nós vemos aqui uma coisa muito importante que todos devemos saber. A palavra nos ensina que só existe um caminho para a salvação. Não existem dois caminhos, um só. Lá em Apocalipse, uma das cartas, a carta à igreja de Laodiceia, nós vemos o apóstolo escrevendo assim, que por ordem de Deus, por ordem do Senhor Jesus Cristo. Em certa parte ele diz assim, que aquele que porque você não é quente nem frio, é morno, né? Vomitar-te-ei da minha boca. Então muita gente hoje conhece Jesus, conhece a vontade de Deus e não pratica inteiramente. Numa hora, por um lado, a pessoa é fervorosa, está trabalhando na obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, e por outro lado, a pessoa é fria, ela se afasta, ela não dá ouvidos à voz de Deus, não entrega o seu espírito à vontade de Deus, não faz a vontade do Espírito Santo, mas pratica as obras da carne, prostituição, adultério, mentira, roubo, enganos, glutonarias, feitiçarias, inimizades, porfias, contendas, pelejas, dissensões, heresias. Então, a pessoa pensa que porque está indo na igreja, porque é daquela igreja, ou porque é só essa igreja que ela está é que tem o conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo, ele não se preocupou com isso não. Ele disse aqui, e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Você está aí na tua congregação, você está ouvindo falar de quem? Do Senhor Jesus Cristo? Cristo está sendo nomeado aí no seu meio. Você que precisa ter zelo e fazer como os irmãos de Bereia, examinar nas Escrituras todos os dias para ver se é assim, como está sendo te ensinado. Porque nós não temos que correr às congregações, às igrejas, e dizer, olha, esta doutrina está errada, aquela doutrina não está conforme a palavra. Nós não podemos julgar. Cada um esteja inteiramente firmado em seu próprio ânimo. Você está congregando num local onde se tolera a mentira, onde se tolera o adultério, onde se tolera a falsidade, o engano. Você que tem que ver o que está acontecendo aí ao teu redor. Você faz parte desse corpo, dessa congregação. Você não tem que dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso. Não, a palavra diz aqui, olha, eu tenho certeza que vocês estão cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros, podendo corrigir uns aos outros. Você fica esperando o presidente, o pastor, o obreiro, seja quem for que está à frente do trabalho, ele que tem que ver isso. Não, Deus mostrou para você, você tem conhecimento da verdade, você tem condição de corrigir, de admoestar, a obrigação é tua. Se você ver o teu irmão pecar, vai entre ti e ele só e corrija teu irmão. Se não der ouvidos a você, chama um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas tudo seja confirmado. E se não ouvir, ainda diz a igreja. Se não ouvir a igreja, considera como gentio e publicano. Afasta essa pessoa, afasta dessa pessoa. Então é muito importante. E não tem dois caminhos. Se a pessoa não é chamada para a salvação, não ouviu, Cristo não foi nomeado a essa pessoa nunca ouviu falar de Jesus, essa pessoa sequer está sendo chamada. Então, se nós soubermos que a pessoa não tem conhecimento da verdade, nunca ouviu falar de Jesus, nós teremos um imenso prazer em chegar e anunciar a salvação em Jesus Cristo. É só nele que tem salvação. O único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Então nós sabemos que o Senhor Jesus está sendo nomeado nos 4 cantos da terra. Em todos os lugares do planeta, o Senhor Jesus Cristo está sendo nomeado. Quem ouve a palavra
Quem ouve o nome de Jesus, aparte-se da iniquidade. Quem profere o nome de Jesus, aparte-se do pecado. É isso que diz a palavra. E nós conhecemos a palavra, nós sabemos a palavra, não temos desculpa, precisamos ser fiéis ao Senhor Jesus. Então, aquele que conhece a palavra não tem desculpa. Ah, mas eu vou me afastar um pouco da igreja, eu por causa disso, por causa daquilo. Se for por causa de Jesus Cristo, então você tem razão, pode se afastar mesmo. Mas eu tenho certeza que por causa de Jesus não é. Ele morreu para nos salvar. É o maior ato de amor possível. Ele morreu e tomou sobre ele os nossos pecados. Você quer receber só um pecado de um irmão teu, que você ama muito, você quer que o pecado dele caia sobre você? Eu acredito que não. Fala, não, eu não vou dar conta do que eu fizer. Se o irmão lá praticou, fez alguma coisa que desagradou a Deus, ele que pague o preço disso. Mas o Senhor Jesus Cristo tomou os nossos pecados, se colocou no nosso lugar e morreu por nós. O maior amor possível. E ele não vai dar motivos para você se afastar da igreja, para você se afastar dele. Você tem que se apegar a ele, como aquela pessoa que se apegou nas vestes do Senhor e recebeu a bênção que precisava. Nossa bênção é estar na Nova Jerusalém. Nós vamos nos apegar ao Senhor até recebermos a nossa bênção. Então aqui o Senhor está nos mostrando assim, só existe um caminho. Você ouviu minha palavra, você conhece a verdade, você tem entendimento do que é pecado e do que não é pecado. E você convive no meio de um povo que me desagrada. Sai desse povo, sai do meio desse povo, sai dessa igreja, sai dela, povo meu. Então, você é povo de Deus, você serve a Deus, não olhe para a igreja. Ah, essa igreja, não existe igreja, irmão. Igreja é um corpo espiritual, nós não vemos. O que é espiritual nós não vemos, nós seguimos por fé. A igreja é um corpo espiritual, o corpo da noiva de Cristo. Se você faz parte, eu faço parte, nós somos irmãos, estaremos com o Senhor eternamente. Mas por enquanto estamos aqui nesse tabernáculo terreno, onde existe muita falsidade, muito engano, muita malícia, muita maldade. Então, se eu vejo que uma pessoa está seguindo de forma errada, eu me afasto dessa pessoa. Se toda a congregação está fazendo de forma errada, a minha fé não coaduna com a fé dos irmãos, eu não posso continuar junto com vocês aqui. Vocês me aceitam aqui fazendo isso. Não, aqui você tem que fazer assim, mas essa não é a minha fé. Então, não fico aqui, vou para lá. Então, não é julgamento isso. Nós estamos fazendo conforme o Senhor diz aqui. Nós temos conhecimento, sabemos a verdade, não vamos falar nada do que o Senhor não tenha feito por nós para que as pessoas aceitem, mas vamos ter zelo, porque Cristo já está sendo nomeado em todo lugar e nós não podemos ter comunhão com as pessoas que vivem em pecado. A pessoa pecou, pecado é uma coisa que o homem, nós ainda não estamos livres, nós estamos num corpo terreno. Aquele que diz que não tem pecado já é pecador porque mentiu. Nós somos humanos, eventualmente caímos em ciladas, erramos, damos lugar à carne em alguns momentos, mas nos arrependemos. Não é essa a nossa vontade, queremos viver corretamente. Então, isso pode acontecer, às vezes acontece. Devemos perdoar uns aos outros. Fui ofendido, acabou, nem me passa pela cabeça mais essa ofensa. Eu quero ter comunhão com o irmão quer ter comunhão comigo. Nada pode nos separar, porque o amor de Cristo nos une, nos ajunta, não espalha, ajunta em espírito, não precisa juntar no corpo. Eu conviver pessoalmente com todo mundo que serve a Deus, isso é impossível. Mas em espírito nós somos um só, nós temos comunhão, nós participamos um do outro. Então nós temos que entender isso, irmãos. Se você ouviu a palavra de Deus, você não tem mais desculpa. Não pense você que porque ficou aí 6 meses afastado, ou que batizou de novo, já é pecado batizar de novo, que a palavra manda a um só batismo, Cristo morreu uma só vez. Você não pode crucificar Cristo novamente. Para você batizar de novo, você tem que crucificar Cristo novamente. Isso é pecado. Então não pense porque a igreja reuniu, os obreiros reuniram, ou a igreja reuniu, vamos aceitar de novo o irmão aqui de volta, todo mundo aceita, o teu pecado acabou. Não, você tem que confessar, se humilhar, produzir obras dignas de arrependimento e ver, não se o povo te aceita, mas se Deus está te aceitando, se o Senhor Jesus está te aceitando. Então o melhor é não pecar,
é desviar do pecado, andar em sinceridade e amor, perseverança e fé na doutrina, no ensinamento, no que nós conhecemos do Senhor Jesus. Então, que Deus te abençoe, que você desperte para isso. Não tem um caminho do lado do que conduz à salvação. Não tem um outro caminho. Só existe um, que é seguir Jesus. E se o Senhor Jesus foi perseguido, foi insultado e foi perseguido, tudo injustamente, você também será, nós também seremos. Se mentiram falaram mal do Senhor mentindo, saiba que quando mentindo disserem todo mal contra vós, grande é o teu galardão no céu, grande é o nosso galardão no céu. Então, essas coisas não nos abalam. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida e com aqueles que nos cercam, dando bom testemunho, dando exemplo, para que aqueles que olharem para nós tenham ânimo de servir a Deus. E você, meu irmão, minha irmã, levante e aumente a tua voz, eleve a tua voz e clame o nome do Senhor e dê testemunho do amor do Senhor em tua vida. Que Deus te abençoe e a toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém.